Hello everyone! Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem gramatical, mas que é um dos erros mais comuns na sala de aula, e nós vamos tirar algumas dúvidas e ver o que são infinitivos, base form, gerund ou gerúndio e assim por diante, para ajudar você a melhorar o teu inglês. Let's go! We learn fast. We learn fast. Muito bem, pessoal, é o seguinte, como vocês estão vendo ali no título, gerunds after prepositions. Então vão ter vários conceitos que a gente vai ter que trabalhar aqui hoje para poder entender aqui a situação. Não é nada complicado, são só vários conceitos diferentes. Hoje vai ser uma dica bem gramatical. Então vamos lá. Gerunds é o gerúndio, ou seja, colocar o ing no verbo. Assim como em português, né, que existe o gerúndio, então eu estou fazendo, né, esse fazendo, algo que está acontecendo neste momento, né, o indo, ando, endo, é o nosso gerúndio. E o gerúndio em inglês é ing no final do verbo. Então, do, doing, go, going, e assim por diante. After prepositions, preposições. Todo aluno de inglês sofre na aula por causa disso, tá? Não é só você. São muitas preposições de vários modos, formas, coisas diferentes, dá para usar em vários contextos. Hoje, nós vamos falar de uma forma bem objetiva aqui, tá? Uma preposição é uma palavra que liga duas palavras. Simples assim, tá bom? Nós vamos tratar aqui desse seguinte assunto, olha só. A gerund is the ing form of a verb used as a noun. Então, a gente vai pegar um verbo, tá? Como eu falei, uma ação qualquer, vai colocar ing nessa palavra, tá bom? E isso meio que está transformando essa palavra em um outro tipo de palavra que a gente vai chamar de substantivo, que é o noun, né? Tá aqui, ó. Noun. Preciso lembrar de tudo isso, William? Na verdade, se você gosta de gramática, sim. Se você não gosta tanto de gramática e mais para prática, eu já vou falar da prática, fica tranquilo. Qual é a regra? After every preposition, we use a gerund, not the base form or infinitive. Vamos traduzir isso aqui para o português e para você entender em português. Então, depois de toda a preposição, então vamos lá rapidinho. O que são as preposições? Olha aqui, ó, exemplo de preposição, ó, before, after, without, by, instead, good, não, good não, at, né? Então são preposições, como eu disse, uma palavrinha que liga outras duas palavras. Então depois de uma preposição, a gente vai usar gerúndio, ou seja, como eu já falei, vamos usar ing no verbo. Not the base form, not the infinitive. Base form é o verbo sem nada antes dele. Então, por exemplo, like, go, love. Isso é um verbo na base form, tá? Ele não está mudado e nem tem um to antes dele, porque o to caracteriza, a gente vê ali em cima, infinitivo, que é o verbo na sua forma natural. Então, to like é o verbo gostar. To go é o verbo ir, né? Pô, William, qual a diferença de base form e infinitivo? É só tirar o to, o que muda no verbo? Muda tudo, porque to like eu sei que é gostar. Agora, like, pode ser I like, que eu gosto. You like, você gosta. They like, eles gostam. Então pode ver que muda totalmente a ideia. Então, exemplos, olha só. Before leaving, antes de sair ou antes de partir. After eating, depois de comer. Mas, William, tem ing ali. Cadê o comendo, levando, fazendo? Não tem ing, não tem gerúndio, perdão, na tradução, tá? Isso aqui é uma construção gramatical, é uma regra gramatical que nós temos que seguir. Um exemplo muito simples, você fala assim, por que eu falo assim, eu gosto e ela gosta? Por que não é ela gosto? Esta é a forma do verbo para aquela situação. É como nós conjugamos o verbo naquele contexto. Isso aqui é a mesma coisa. Nós estamos aplicando uma regra que faz parte da língua. Não tem muito o que entender o porquê. É assim que a regra é estruturada, é assim que a língua funciona, tá bom? Então, before leaving, não é antes
Saindo é antes de sair. After eating não é depois comendo, é depois de comer. Without saying anything é sem dizer nada. By studying seria ao estudar, ou né, de alguma coisa parecida. Veremos exemplos. Instead of driving, ao invés de dirigir. Good at cooking é bom em cozinhar. E interested in learning é interessado em aprender. Então, em nenhum desses casos eu estou usando ing para dizer que algo está acontecendo. Não. Eu estou colocando ing no verbo para cumprir uma regra, e essa regra é parte da língua. É só isso, tá bom? Vamos ver exemplos aqui. Aí, então exemplos. I brush my teeth before going to bed. Então eu escovo meus dentes antes, before, de ir para a cama. Então before, pouca gente lembra, mas é uma preposição. Então como tem o verbo go, ir, logo depois dessa preposição ele leva ing. Então before going to bed. She left without saying goodbye. Ela partiu, ela saiu sem dizer tchau. Então, without também é uma preposição, por isso que o say tem ing. You can improve by practicing every day. Então, você pode melhorar, aqui está falando de alguma atividade, pode ser o inglês, por exemplo. Você pode melhorar praticando todo dia. Isso é como nós falamos em português. Mas bem a pé da letra seria algo do tipo... você pode melhorar ao praticar inglês, por exemplo, todos os dias, tá? I'm interested in learning Japanese. Então, eu tenho interesse em aprender japonês. He's good at drawing. Ele é bom em desenho ou em desenhar. They apologize for being late. Eles se desculparam por estarem atrasados. Então, todas as palavras antes dessas palavrinhas em negrito, nós temos as preposições. Before, without, by, in, at, for. Tem várias outras preposições também. A questão é só aplicar a regra. Então, se na minha frase eu tenho preposição e logo depois tem um verbo, esse verbo leva ing. Pronto, apliquei a regra, aí o restante eu falo normal. Erros comuns, ó. Before sleep, que seria antes de dormir. O certo é before sleeping. Interested to learn, algo do tipo, né, interessado em aprender, para aprender, mas não é assim que fala, interested in learning. Good at draw, good at drawing, como nós vimos no exemplo ali em cima. E eu vou deixar um exercício aqui para vocês, para a gente terminar a aula. Ó, dá uma pausa no vídeo, olha o exercício, tenta fazer aí mentalmente, ou escreve, e eu já trago as respostas. Ó, correct the mistakes, é só corrigir os erros destas frases. Bora lá. Pronto, pessoal. Precisei mudar o fundo aqui um pouquinho, mas vamos lá. Fez o exercício? Então, olha só. She left without say. A gente viu que without é uma preposição, então, without saying goodbye. Ela saiu sem dizer tchau. I'm interested in learn French. Não, in learning. In, preposição. Learn, leve ing. Né? Eu tenho interesse em aprender francês. He's good at cook. Nope. He's good at cooking. At, preposição, e ing no verbo. Ele é bom em cozinhar. We talked before leave. We talked before leaving. Então, nós falamos ou conversamos antes de sair. E thank you for helping me. Thank you for helping. For, preposição. Help leva ing. Pessoal, é algo que faz bastante diferença para quem está ouvindo, tá? Porque é literalmente a diferença de você ouvir algo que, primeiro, soa estranho, por estar errado, e segundo, soa feio, porque está errado, né? É claro que eles falam também informal, sem seguir tantas regras, igual a gente fala no português, mas isso aqui é o tipo de coisa que faz diferença. Não é difícil, é questão de costume. Eu lembrar que eu preciso aplicar essa regrinha. Então, depois de uma preposição,
Preciso lembrar as preposições. Então, in, on, at, for, by, before, after. É uma lista tranquila de decorar. E aí eu preciso memorizar que qualquer verbo que vier na sequência leve ing. Essa é a base da coisa. Isso aqui vai melhorar com toda certeza o seu inglês e fazer você soar muito mais avançado e muito mais correto e muito mais bonito, não é verdade? Muito bem, pessoal. Somos a We Learn Fast, a escola imersiva. Atuamos dentro do VRChat com aulas em realidade virtual, com óculos, VR ou PC. Não deixa de dar o like nesse vídeo. Manda ele para alguém que você sabe que vai usar essa regra aqui, que precisa falar direitinho inglês. E também segue o canal aí para futuros vídeos também.